Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Vamos abrir lá então, meus amados, João capítulo 3, no verso 1 até o verso 15. Corações abertos, porque Deus vai continuar falando conosco. Que você possa, com muita reverência e com grande expectativa, porque o Deus vivo fala por meio da sua palavra de uma maneira extraordinária. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter de te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, que palavra extraordinária! Quão grandioso e majestoso é o Deus que nos responde coisas maiores e mais profundas do que clamamos. Como é maravilhoso, Deus, o Senhor nos ensinar que o paradigma não está em nossos méritos, na capacidade e na nossa diligência, mas o nascer de novo é obra exclusiva da Tua graça, é fruto dos decretos eternos do nosso Deus. E nós estamos aqui, Pai, porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo poder do Espírito. Ninguém é regenerado se não for por meio da Tua palavra, segundo a Tua vontade. Ninguém pode entrar neste reino, ninguém adentra neste reino pelo seu nascimento nobre, ou por um grande feito heróico, ou por grandes ações humanas, ou intelectos, habilidades em nós. Nascemos de novo porque o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos, porque o Senhor nos redimiu e nos resgatou, e o Senhor fez gerar em nós um novo espírito, outrora murmurador, incrédulo, para um coração adorador e que vive pela fé, mediante esta palavra viva e poderosa. Que o Senhor continue falando conosco, que a Tua presença seja abundante e marcante, e que saiamos daqui mais crentes e fervorosos das Tuas promessas, dos Teus desígnios, e que vivamos segundo os Teus mandamentos e promessas em Cristo Jesus. E a igreja diz amém. Como é maravilhoso ouvir os diálogos de Jesus Cristo. Meus amados, comece a ler os evangelhos
sobre a ótica das conversas, do diálogo que Cristo tem com aqueles que se achegam a Ele, ou que Jesus se achega a eles. É profundo, é radical, é transformador, é impactante, porque toda a fala de Jesus está governada pela verdade. Tudo que emana do Senhor é uma manifestação da sua graça. As palavras de Jesus estão encharcadas de sabedoria e do seu grande amor. Jesus não apenas pregou aos ouvidos, mas Jesus também pregou aos olhos, a ponto do fariseu Nicodemos dizer: ninguém pode ser mestre em Israel se não fizer os sinais pelos quais você tem feito. Aquele homem, doutor da lei, um dos principais dos fariseus, foi até Jesus porque a fama de Cristo estava sendo aflorada. Era a primeira vez que Cristo estava em Jerusalém, e aquele mestre da lei queria então ouvir do Senhor as coisas que ele tinha de ensinar e dizer. Mas é surpreendente, queridos, e nós precisamos compreender isso, com quanto o Senhor ele prega aos olhos, porque o Evangelho é a manifestação do poder de Deus, não das elucubrações humanas, para que a nossa fé não se apoie em argumentos humanos, mas no poder do Evangelho curador e transformador. Nós precisamos compreender que a verdadeira fé, ela não nasce dos olhos. A verdadeira fé pulsa por meio do ouvido, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É exatamente desta forma que Deus enxerta a semente da fé em nossos corações, nos levando a um arrependimento e um aquebrantamento, reconhecendo que nós somos pecadores e que o Senhor Jesus é santo, perfeito, justo, nosso Redentor, aquele que foi levantado numa cruz para nos salvar do preço e do salário do pecado, que é a própria morte. Jesus Cristo, portanto, nos ensina, queridos, e o Evangelho nos ensina que, conquanto possa existir manifestações prodigiosas da parte de Deus, a fé genuína e verdadeira nasce pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí muitos nós cristãos nos resvalamos nisso, porque pessoas querem ter sinais, querem ver prodígios para que possa a sua fé ser alicerçada. A nossa fé é alicerçada quando nós nos voltamos à palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos na verdade libertadora do nosso Deus. O Senhor então, diante da fala de Nicodemos, ele chega trazendo uma palavra profunda, dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso foi confrontador, porque Nicodemos era um fariseu. Um fariseu significa uma pessoa separada. Uma pessoa que no rigor da lei, no seu esmero profundo, ele busca cumprir cabalmente a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os decretos de Deus. O fariseu se sustentava na sua realização, no cumprimento da obediência à palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus começa aquele diálogo com aquele homem dizendo: não é assim que você vai adentrar no reino de Deus. Você vai adentrar no reino de Deus quando nascer de novo. Aquele homem faz então um questionamento que revela a estrutura ou a sua cosmovisão, a forma como ele enxergava a sua religião ou a sua religiosidade. Mas como eu, sendo velho, poderei voltar ao ventre da minha mãe? Note que ele estava buscando nele, por ele mesmo, pela sua capacidade, uma maneira e uma forma de ver o reino de Deus, ou fazer parte deste reino. Isso me faz lembrar, porque está totalmente correlacionado a esta verdade, isso me faz lembrar, meus amados, que aquele homem, aquele jovem rico que chega até Jesus Cristo e diz: meu bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Então o Senhor Jesus Cristo vai responder segundo os seus méritos, porque o Senhor é o mestre do diálogo, o Senhor é o mestre daquele que vai, queridos,
descortinar nos nossos corações o que de fato e verdadeiramente está no nosso coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Então Jesus, entrando no mérito dele, apesar do pressuposto ser equivocado, ele diz: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, e ame teu próximo como a ti mesmo. Talvez aquele jovem tenha respirado profundo, e talvez foi latente o orgulho dele, porque ele disse: ah, meu mestre, tudo isso eu já faço, e eu faço desde a minha mocidade. Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Então Jesus, nesta relação meritória, que é um equívoco, mas Jesus estava descortinando o coração daquele jovem e disse: você quer entrar ou ter parte no reino de Deus, então você vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. A Bíblia diz que aquele homem saiu entristecido, porque era um homem de muitas posses. Aquele jovem, ele achou que por ele próprio, ou pela sua diligência, meus amados, que ele tinha, ele achou que poderia entrar no reino de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem sai entristecido. Então Jesus Cristo traz esta palavra tão profunda que os homens fazem interpretações tão equivocadas. E ele diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí as pessoas fazem elucubrações acerca desse texto. Enfim, queridos, o fato que Jesus está dizendo é impossível um rico ser salvo. Pastor, então como que um rico vai ser salvo? Ele não vai ser salvo pela sua riqueza, pelos seus méritos, pela sua capacidade. Ninguém compra uma entrada no céu. Nenhum pobre pode entrar no céu porque é pobre. E aí então Jesus traz o esclarecimento desse texto. Ele diz: o que é impossível para os homens, diga comigo, é possível para Deus. Que coisa gloriosa. Ele está dizendo: você acha que é pelos seus méritos que você vai morar no céu? Não, você não morará no céu, e ninguém pelos seus méritos. Se aquele jovem rico estava com o seu coração no vil metal, Nicodemos estava no seu legalismo, na sua capacidade de cumprir a lei de Deus. Mas Jesus diz: não é desta maneira que você adentrará no reino de Deus. E Jesus então, quando ele fala: mas como então eu posso voltar ao ventre? Então Jesus reafirma esta verdade: você precisa nascer de novo da água, e você precisa nascer de novo do Espírito, do vento, do Espírito Santo. O fariseu compreendeu o que Jesus estava dizendo, porque os fariseus compreendiam como ninguém a impureza humana. Então eles tinham um rito bastante significativo de purificação. Os fariseus faziam um rito bastante grande de purificação para se achegar na presença de Deus, e os fariseus usavam a água para se purificar. Então, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos nascer da água, nascer do Espírito e através da água. Mas não é, queridos, lavar as mãos, não é limpar os pés para se achegar ao Senhor. O que Jesus está fazendo menção, possivelmente quase certa, é acerca do batismo de João Batista, que os homens se achegavam diante de João Batista, o arauto de Deus, o último profeta, para anunciar a vinda do nosso Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então os homens se achegavam diante de João Batista, e aí ouviam a palavra de sentença de verdade, de juízo, que eram pecadores. Eles se arrependiam e eram batizados através de João Batista. E este derramar, sim, desta água, não como um rito farisaico humano, mas por um sacramento divino, eles efetivamente eram purificados, porque o coração deles se achegava diante do Deus eterno arrependidos. A diferença é significativa. Em Ezequiel capítulo 36, versos 25 e 27 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis.
Você sabe o que Jesus está dizendo a Nicodemos? Não é o seu rito de cumprimento da lei que te leva ao céu, mas é um nascer do Espírito por meio da água que vai mudar a sua natureza, que vai te levar aí sim a uma obediência, não como causa primária de uma salvação, mas como causa secundária, com uma consequência do que Deus fez no seu interior. Ninguém pode nascer de novo se não for pelo poder do Espírito. Ninguém pode nascer de novo se não for pelo nosso Senhor. Isaías 44, verso 3 declara: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. A água é a ideia de purificação, mas esta água, que é a ideia de purificação no sentido do batismo, é a compreensão profunda de um coração quebrantado e compungido, o Senhor não desprezará. Nicodemos, para você, é interessante que Jesus começa dizendo para você ver o reino dos céus. Você precisa nascer de novo. Depois ele fala: para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer da água e do vento. E meus amados, aquele que é nascido da carne, Jesus Cristo diz, é carnal. A sua natureza carnal é separada da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos da glória estavam. Mas o dom gratuito é a salvação em Jesus Cristo. Então aquele que é carnal, ou seja, aquele que não nasceu de novo, ele pende para as coisas da carne, e a carne não pode, em hipótese alguma, agradar a Deus, ainda que ele possa fazer algum tipo de boas obras, ainda que a graça geral se manifeste sobre a vida dele e ele tem pinceladas de coisas boas. Ninguém pode satisfazer ao Senhor se não nascer de novo, e ninguém nasce de novo se não for pelo poder do Espírito. E este Espírito sopra da onde Ele quer, e nós não sabemos de onde Ele vem, nem de onde Ele vai. Este Espírito, que é o vento de Deus, queridos, que é ruá, esta palavra no Antigo Testamento, e pneuma no Novo Testamento, ele é um ato misterioso de Deus, mas poderoso e eficaz para transformar vidas. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Ninguém declara que é pecador e que necessita de um Deus, se não for pelo poder da palavra, que vai trazer o entendimento e a compreensão que nós somos pecadores e nós necessitamos de um Deus redentor. O nascer de novo levará o ser humano a ver o reino de Deus, mas é mais do que isso, a participar deste reino de Deus. Jesus Cristo começa o sermão mais belo de todos os tempos, declarando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus, pastor? O reino de Deus, que são sinônimos. O reino de Deus, o reino dos céus, é o governo majestoso, soberano de Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo e abençoar o seu povo, abençoar aqueles que foram nascidos de novo. Este evangelho é tão maravilhoso, porque ele não faz distinção de pessoas. Aliás, isso não tem em conta diante do nosso Rei e Salvador. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele traz ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros, queridos, diante daquele, para que possa nascer do Espírito e nascer das coisas da vontade de Deus, e portanto, meus amados, compreender a glória inacessível de Deus, que se dá única e exclusivamente pela vontade de Deus. Não é no homem, não é em nós, não está em você. O homem é pecador, o homem não se salva, o ser humano estava destituído da graça de Deus. A salvação é dom exclusivo e gratuito da graça de Deus. O que é da carne não compreende as coisas do Espírito.
Mas é aquele que nasce de novo, tem uma mente agora, querido, voltada para as coisas de Deus, e agora ele começa a discernir as coisas do reino de Deus. Jesus Cristo, ele diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e que testificamos e temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se eu falar para você das coisas celestiais? Eu não sei se você está entendendo, ou se eu estou sendo claro, melhor dizendo, que Jesus está destronando toda a sua estrutura de religiosidade, todo o seu legalismo farisaico, toda a sua capacitação que ele tinha do seu saber, e ele era um mestre em Israel, em ensinar a palavra de Deus. E o Senhor fala: mas se eu faço analogias terrenas, você não compreende? Como que eu posso te falar das coisas celestiais? Você não está nem tangenciando as coisas do Espírito. Não é o conhecimento que nos leva a Deus. O gnosticismo parte desse pressuposto. Existem muitos gnósticos. Um dia eu fui fazer um casamento, me entristeci muito com esse jovem, porque ele disse que ele era luterano, entrou na faculdade e com a filosofia ele estudou um pouco da religião, então agora ele entendia que o cristianismo estava equivocado, então agora ele se tornou um gnóstico. Ele estava dizendo que pelo conhecimento ele poderia se achegar a Deus. É uma estrutura farisaica. É uma estrutura em que o homem tem a capacidade, o intelecto, a razão, a cognição, a inteligência, a sabedoria, a sapiência para se achegar ao Senhor. Não é desta forma. O saber vem mediante a fé. O saber bíblico do mundo espiritual, ele não nasce num esforço ou num labor do intelecto. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos fez pessoas inteligentes, umas mais capazes do que outras intelectualmente. Não há nenhum problema quanto a isso, mas não é o intelecto que nos leva a chegar ao Senhor, porque a religião tenta fazer ligar o homem a Deus. Então Jesus Cristo diz: ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu aos céus para poder dizer das coisas do céu. Não é o conhecimento humano que vai construir, porque você não chegou ao céu, mas é o Deus vivo que desceu do céu e fala contigo e anuncia para você as verdades libertadoras do reino de Deus. Que coisa extraordinária. Então agora ele está trazendo aqui, se a religião tenta pelo seu esforço, labor, chegar até o céu, e essa história é tão antiga, começa lá na Torre de Babel, façamos o nosso nome célebre, construamos uma torre e vamos chegar até o céu. Mas o Evangelho é o céu descendo à terra. É Jesus Cristo se fazendo homem, é Deus se fazendo presente, é o Senhor em Deus, falando a Adão: aonde você está diante do pecado? É Deus que vai ao nosso encontro, porque nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, e agora de uma maneira extraordinária ele diz: você quer nascer de novo, você precisa compreender o que aconteceu em Números capítulo 21, porque uma serpente de bronze foi erigida, e essa serpente de bronze, quando foi erigida, ela salvou a vida de muitas pessoas, porque aqueles homens estavam murmurando, eles estavam queixosos porque eles estavam no deserto, eles estavam de caminho à terra prometida, e eles estavam insatisfeitos com Deus. Mas somente esse maná todo dia? Deserto, sequidão, falta de água? Então a Bíblia diz que Deus, o Senhor, não foi o diabo, Deus enviou serpentes abrasadoras que começou a picar aqueles homens, e aqueles homens começaram a sucumbir literalmente no deserto, morrerem. Então aqueles homens percebem a loucura, a insensatez deles, reclamando diante do Deus justo e do Deus verdadeiro, reclamando e se queixando diante da bondade e da graça de Deus. Então eles vão lá falar com Moisés: Moisés, essa serpente está nos matando, está matando nossas famílias. Moisés clama por misericórdia, o Senhor fala: levante uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para esta serpente, diga comigo, será curado, será salvo.
Olha o que Jesus fala para Nicodemos, escute isso. Jesus está falando, você precisa nascer de novo, mas como isso é possível? Você tem que nascer do Espírito, mas como que isso é possível? Você precisa nascer da graça de Deus, mas como isso é possível? E agora Jesus traz uma resposta extraordinária. Ele diz, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Como que se nasce de novo? Você olha para o Messias, você crê no Messias, você olha para Jesus Cristo, que Ele é a serpente de bronze, o Deus que foi erigido, e todo aquele que olhar para Jesus Cristo será curado da mordida da serpente, do pecado na vida do homem, e ele será curado, liberto e salvo. Ele nascerá de novo para viver a eternidade com o Senhor. Isso destrói toda a estrutura de Nicodemos. Não, Nicodemos, você não precisa, pelos seus atos farisaicos, chegar a mim, mas você tem que voltar-se para mim e entender que o Filho do Homem se fez homem, para assim como que a serpente trouxe cura, eu sou o Deus que trago redenção. Jesus foi a imagem da cobra, eu estou pondo entre aspas aqui, para trazer cura, salvação e libertação diante de nós. Meus amados, nós precisamos compreender que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos salvos porque Jesus Cristo foi erguido, melhor dizendo, como uma serpente de bronze. Somos gerados pelo poder do Espírito para vivermos no Espírito. E o que isso significa? Quais são as implicações para a nossa vida diante dessas verdades tão sublimes? Em primeiríssimo lugar, meus amados, é que os nossos pecados foram perdoados. Vamos repetir? Os nossos pecados foram perdoados. Você está livre da culpa. Nós estamos livres da condenação eterna. A serpente de bronze Jesus Cristo foi levantado, para que todo aquele que olhe para Ele, crendo como seu Salvador, tenha os seus pecados perdoados. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O Evangelho, ele está alicerçado nesses dois grandes fundamentos: você é pecador, nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Mas a graça de Deus vai mais profunda e é mais poderosa para te resgatar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Nada é mais libertador do que compreender que você foi perdoado. A ponto do apóstolo Paulo dizer: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é o Senhor que te justifica? Pastor, mas quando eu peco, a minha consciência me acusa, é verdade, e é por isso que você então pede perdão ao Senhor, porque uma vez que você pede perdão ao Senhor, você já tem a certeza, a garantia inequívoca que os teus pecados serão perdoados. Deus nos perdoou no passado, Deus nos perdoa no presente, e Ele continuará continuamente perdoando-nos até aquele grande e glorioso dia. E é claro que nós não estamos falando isso para que você fale: bom, então eu posso viver de qualquer maneira, relaxadamente, porque o Senhor vai estar sempre me perdoando. Não, filho. Exatamente por entender que Deus me purificou, eu compreendo a verdade tão sublime: ao santo que se santifique mais, ao puro que se purifique mais. Note que nós nascemos pelo poder do Espírito, pelo lavar regenerador da palavra de Deus, mas uma vez que o Senhor nos faz uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, Ele nos inspira e nos capacita a vivermos em comunhão e santidade com Ele. O Senhor nos perdoou. Em segundo lugar, queridos, que a sua vida ela é transformada, pois o seu coração foi redimido.
A mudança não é uma mudança, queridos, externa, pelo cumprimento da lei. A mudança, ela é interna, é uma circuncisão que se faz no coração. O coração outrora voltado para si próprio, o coração idólatra, o coração amargurado em suas queixumes, em suas dores, se torna um coração grato e adorador que se volta ao Senhor, porque nós fomos redimidos, porque nós fomos curados e nós fomos perdoados. Sabe o que acontece, além de nós recebermos o perdão de Deus e sermos transformados, porque o nosso coração foi redimido? Você vai fazer parte, queridos, e você vai receber o reino triunfante, inabalável, santo e perfeito do nosso Deus. De quando em quando a gente escuta alguém falar: pastor, meu parente é italiano, eu estou pedindo cidadania italiana, porque se eu tiver cidadania italiana, eu estou top das galáxias. Como lá existe entre eles toda uma lei em que eu posso agora transitar em toda a Europa, porque eu sou não apenas brasileiro, mas eu sou cidadão italiano, e por ser cidadão italiano eu vou usufruir das benécias de ser um cidadão italiano, e eu dou minha carteirada com meu passaporte, vou para a Alemanha, vou para a França, vou para não sei onde, e eu não preciso de passaporte, porque eu me tornei um cidadão italiano. É verdade. Mas uma vez que nós nascemos de novo, e reafirmo, não é da nossa vontade, você se torna cidadão do reino de Deus. E isso nos credencia a morar no céu. Isso nos credencia, queridos, a receber este reino inabalável, justo, santo e majestoso do nosso Deus. Nossos pecados são perdoados, o nosso coração é transformado. Nós fazemos parte de um reino triunfante, como se fosse pouco, meus queridos, você recebe e você faz parte da família de Deus. Confesso a vocês, meus irmãos, que eu me compadeço muito de pessoas ou famílias desestruturadas. Eu não passei por isso, pela graça de Deus, e talvez você tenha passado por famílias desestruturadas, por uma família desestruturada. Talvez a sua relação com o seu pai seja caótica, a sua relação com a sua mãe não é tão fácil, mas saiba de uma coisa: uma vez que nós nascemos de novo pela graça de Deus, você vai fazer parte da família do Senhor. É por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos inferiores a ninguém, nós somos um corpo vivo, aonde o Senhor Jesus é o cabeça e Ele nos chama de irmãos, em que o nosso Senhor então declara as maravilhosas bênçãos que recaem sobre a sua vida. Você tem uma nova filiação, você tem uma nova cidadania, você tem um novo coração, você teve um novo nascimento, portanto você se torna um homem abençoado, você se torna uma jovem abençoada. Ei, escute uma coisa: uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, nós não seremos abençoados quando ou se, não. Nós não precisamos fazer para sermos abençoados. O apóstolo Paulo arranca a epístola de Efésios dizendo: nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando você fizer a sua barba, você tem que entender: eu sou um homem abençoado. Quando você acordar, moça, com cabelo esgruviado, você é uma mulher abençoada. Quando você estiver com TPM, com dor e gemendo, diga e saiba: você é uma pessoa abençoada por Deus. Você nasceu de novo. Nós nascemos do poder do Espírito e recebemos abundantemente, poderosamente as bênçãos de Deus. Os nossos pecados são perdoados, o nosso coração é transformado, nós fazemos parte de um reino triunfante, nós recebemos uma família, a família de Deus, nós nos tornamos pessoas abençoadas, nós iremos morar no céu. Não existe, querido, nenhuma verdade mais apoteótica do que esta. Não existe em absolutamente nesse universo
seja na filosofia, na arte, no entretenimento, em onde você quiser, nenhuma verdade e nenhuma graça e nenhuma virtude maior do que entender o tesouro do Evangelho. O Deus que se fez serpente de bronze, que foi erigido numa cruz maldita para declarar que nós somos benditos e para nos levar ao céu. Eu quero concluir trazendo ainda algumas aplicações para as nossas vidas. Diante de tudo que nós estamos falando, e do contexto pelo qual Jesus Cristo estabelece a ideia da serpente, que Ele é a verdadeira serpente de bronze, que foi erguida, no seu e no meu coração não pode existir murmuração. Isso fere a bondade de Deus. Isso desonra a justiça do Senhor. Eu fico a pensar que João Batista, quando vai pregar, ele fala: soldados, sejam felizes com o seu soldo. Ele não está falando para um general, porque um general ganha mais. Ele está falando: soldado, você que está aí na base da pirâmide, você tem que se alegrar com o seu salário. Esses dias, conversando com a Liege, ela falando da bênção do trabalho, fiquei pensando como nós precisamos mudar a nossa concepção. Segunda-feira, diga comigo, é bênção, porque é dia de trabalhar. Você tem coragem de falar isso? Vamos repetir? Segunda-feira é bênção, porque é dia de trabalhar. Ei, Deus bom, o trabalho é bom. Dificilmente você vai me ver reclamando da comida. Sabe por quê, Teca? Porque tem pessoas que literalmente passam fome. E se um dia minha esposa errou um pouco no sal, meu Deus, isso só mostra que ela sempre acerta. Tendo o que comer, tendo o que vestir, sejais contentes, porque grande fonte de lucro é o contentamento somado à piedade. Nós nada trazemos deste mundo, e nós nada levaremos deste mundo. Segundo o pastor Jeremias Pereira, ele diz que um rico defunto se tornou um ex-rico e se tornou agora um defunto. O homem mais rico da face da terra, quando morre, começou a briga. Possivelmente pela sua herança. Tendo o que comer, o que vestir, alegrai-vos, regozijai-vos, porque Deus é bom e Ele nos dá na medida certa. É possível nós sermos verdadeiramente adoradores se há nos nossos lábios queixumes? Tiago diz que da mesma fonte não sai água doce ou água amarga, porque não há possibilidade, ou a sua palavra são águas amargas ou águas doces. E se há murmuração em nosso coração, a serpente da cobiça te picou. Você merece mais, você precisa de mais, é mais uma bolsa, é mais um sapato, é mais um carro, é mais um aplauso. Isso não tem fim, porque os olhos veem e nunca se saciam. Nós precisamos nos arrepender, porque, queridos, a murmuração é o reflexo da cobiça. A cobiça é a antítese da gratidão. Nós temos que nos arrepender, porque nós não murmuramos contra o nosso país. Hoje eu estava ouvindo um padre, minha sogra me mandou um sermão de um padre. Eu falei: vou ouvir isso aqui, vou ouvir, boa. E o padre estava falando que Deus é justo, que Deus é santo e que nós não podemos estar murmurando. E que, olha a palavra do padre, eu achei boa essa. Ele falou: nós brasileiros, em vez de contestarmos da maneira correta a injustiça, porque quando nós nos tornamos omissos diante da injustiça, nós também estamos pecando, nós fazemos piadinhas. E o brasileiro é bom para fazer piada nas coisas erradas, mas é uma piada segundo um escapismo, uma murmuração, é uma murmuração, uma pseudo-murmuração permeada de sorrisos e de escárnios. O nosso país é uma bênção.
Aonde você nasceu foi porque Deus assim o sonhou. O teu corpo é uma bênção. Foi Deus que projetou o seu cabelo e o tamanho do nosso nariz. Não pode haver em nós murmuração. Não pode haver em nós amargura, porque a murmuração é esse reflexo. A terra é seca, a terra é árida, pouca chuva, não tem chuva. É só cordonizes, uma vez só. É o maná que desce todo dia. Eu estou cansado disso, meus queridos. O Senhor nos agraciou com todas as sortes de bênçãos espirituais. A felicidade não está chegando no cume. A felicidade não está no si. Até quando eu tinha um pouco mais da sua idade, eu tive muita espinha, filho. E eu ficava pensando, como eu seria tão feliz se tivesse menos espinhas. Aí a espinha num menino de 15 anos, Theo, é duro, porque a gente fica meio vaidosozinho, os meninos começam a olhar pra gente, e tem aquela espinha, gente, amarela. Eita, gente, como isso é duro. Minha mãe pagava limpeza de pele e pagava para ficar espremendo lá os nossos cravos. Uma espinha pode te levar à amargura, a enclausurar-se em si mesmo. Tudo que Deus faz é bom. Nós não podemos deixar que a serpente na amargura nos aprisione nos sofrimentos e nas dores que nós passamos. Um dos motivos pelos quais nós passamos por sofrimentos e dores é para você lembrar de voltar-se para o céu. Alguém já dizia que o filho pródigo só voltou para casa porque ele sofreu demais. Porque enquanto havia farra, dinheiro e gandaia, ele não pensou no pai. No dia que ele sofreu, ele voltou-se para o pai. O sofrimento é uma forma de você lembrar: você não é cidadão desta terra, conquanto nós tenhamos um CPF. Aliás, nós somos cidadãos desta terra, mas antes disso, ou mais do que isso, nós temos um CPF espiritual, que nos levará a morar no céu. Meus amados, não pode haver murmuração em nosso coração, porque Deus é bom e Deus é justo. Não pode haver amargura em nosso coração, porque ela sucumbe à alegria e à graça de Deus. Aliás, Hebreus capítulo 12 fala sobre isso, para não criar em nosso coração raiz de amargura. Porque uma vez que isso brota em nosso coração, raiz de amargura, 3 coisas acontecem. Você se aparta da graça de Deus. Quem se aparta da graça de Deus? Nós, pela amargura. Nós nos contaminamos e contaminamos muitas pessoas que estão à nossa volta. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que está sempre rememorando e relembrando as suas dores, os seus dissabores, as suas ofensas e as suas humilhações. Você nasceu do Espírito. Nós fomos purificados pela água. Então, meus amados, a nosso coração deve pulsar em júbilo, em esperança no Deus vivo. Nós não podemos viver, queridos, de uma maneira incrédula. Já foi decretado, já está estabelecido. Em todas as promessas de Deus nós temos o amém do Senhor. Meus amados, quanto mais você crê nas promessas de Deus e ser alinhado segundo o que a palavra de Deus diz, mais vida e vigor você terá. Mas se você fica assistindo muito Netflix, querido, e muito tempo no WhatsApp, você não se alimenta das coisas tão maravilhosas do nosso Deus, do diálogo de Jesus, nos extirpando em nós a nossa suficiência, a nossa autocapacitação para dizer que é nele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. Diante desta verdade tão extraordinária, nós não podemos ter uma visão míope. E queridos, eu tenho orado e buscado ao Senhor, pedindo como que eu posso me tornar um pastor, que eu possa abençoar a sua vida. Me fere, e não porque eu me sinta ofendido, quando eu vejo uma ovelha, 2, 3, 5 anos patinando.
Me fere não porque eu me ofenda quando eu vejo ovelhas retrocedendo na fé. Me fere porque essa não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que cresçamos, que amadureçamos, que tenhamos vida mais santa, mais plena. E para que eu me torne um pastor melhor, eu preciso fazer com que você seja menos dependente de mim e mais dependente do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus me deu a incumbência de cuidar de alguma das suas ovelhas. Meus amados, como é maravilhoso nós crescermos e avançarmos em conhecer ao Senhor. E confesso a vocês que às vezes é mais fácil pregar numa papuda do que para crentes que têm muito tempo de igreja e que a gente chora, a gente clama, a gente treme e a pessoa fica, eu já conheço essa verdade. O que é nascido de Deus vive pelo Espírito, anda pelo Espírito, é guiado pelo Espírito e deve sucumbir uma visão míope, transitória, carnal, dos desejos egocentrados em detrimento da vontade de Deus. Eu quero concluir relembrando a você. Nicodemos pergunta, como você pode fazer estes sinais? Uma vez que você faz estes sinais, você é mestre. Jesus então declara, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Essa estrutura sua está totalmente equivocada. Como que eu posso nascer de novo? Você nasce de novo pelo poder do Espírito, mediante a água e o vento do Espírito. Esta água que purifica, que é o batismo, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então nós recebemos de graça e pela graça esta água regeneradora que nos transforma, queridos, porque o nosso coração foi tocado e foi regenerado. Então nesta dimensão, queridos, nós somos impelidos e nós nascemos de novo, e por nascermos de novo nós agora vivemos no Espírito e pelo Espírito e desejando as coisas do Espírito, porque tudo que começa na carne não termina em Deus. O que começa no Espírito produz, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, tudo aquilo que começa no Espírito produz paz e vida. Então se uma pessoa vive no Espírito, ela tem paz e vida. Eu não estou dizendo que não tenha lutas e tribulações e perseguições, não. Eu estou dizendo que a despeito disso tudo, eu sei, nós sabemos em quem nós temos crido. Então Jesus Cristo, de uma maneira tão grandiosa, Ele diz, você quer nascer de novo e você não sabe como nascer de novo, e de fato não tem como saber, porque ninguém nasce da carne, ninguém nasce do sangue, ninguém nasce da sua própria vontade, mas pelo poder do Espírito. Você quer nascer de novo? Olhe, para mim que vou morrer, a serpente de bronze sou eu, que vou ser levantado, e todo aquele que olhar para mim será curado, será perdoado, será abençoado, terá o reino de Deus, fará parte da família de Deus e morará nos céus. Você é uma pessoa que adora ou há no seu coração constantes murmurações? Você é impelido por incredulidades constantemente, ou você está vivendo pela fé? A nossa visão será que é uma visão somente horizontal, ou nós estamos olhando para o Rei da Glória, entendendo e discernindo os tempos e circunstâncias? Meus amados, o nosso norte é Cristo, a nossa morada é o céu. Portanto, nós devemos viver, porque nascemos de novo, para refletir a glória do nosso Pai. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, os presbíteros, diáconos de plantão. Nós louvamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a resposta certa. Ele é o Deus, queridos, que usa as circunstâncias para descortinar o que está em seu coração, para nos levar a uma transformação e uma vida. Talvez você diga assim, pastor, eu quero nascer de novo, como que eu faço? Você tem que olhar para Jesus Cristo que morreu. Você que talvez nunca entregou a sua vida a Cristo, eu queria te fazer um convite. Não é um convite do pastor Helder, é um convite de Jesus Cristo. Todo aquele que entregar a sua vida ao Senhor
receberá o perdão dos seus pecados. E talvez você nunca tenha feito isso publicamente, porque a Bíblia diz: aquele que me confessar diante do Pai, eu confessarei diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, e aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Queridos, como é emblemático um dia a gente falar: eu sou de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor é Deus e eu sou pecador. Faça-me, Deus, nascer de novo. Quem gostaria de fazer esta oração? Eu vou fazer esta oração por você agora. Onde você está aí? Levante sua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu já fiz isso, mas nunca publicamente. Hoje é um dia em que você pode declarar: eu quero que o Espírito da verdade, o Espírito da promessa se manifeste. Quem gostaria de entregar a sua vida? Você vai levantar a sua mão e dizer: eu quero, Senhor. Deus te abençoe, Alexandre. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Quem mais gostaria? Eu quero entregar. Deus te abençoe, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos. Ele é o Deus que nos chama à vida e à transformação. Diga assim comigo, vocês dois. Alguém mais gostaria de falar: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero me reconciliar? Pastor, eu estava frio, eu estava desviado, eu estava assim meio vacilante na fé, eu estava querendo as coisas da carne, mas eu quero viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser direcionado pela palavra. Você pode também levantar sua mão, se reconciliando com o Senhor. Quem gostaria? Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Louvado seja Deus, te abençoe. Louvado Deus te abençoe, minha querida. Engrandecido seja o nome de Deus. A voz do Espírito ecoa em nosso coração, queridos, e a Bíblia diz para a gente não resistir à voz do Espírito. Diga assim comigo, vocês: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Diga isso em voz alta: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, porque eu reconheço que necessito da Tua graça, que necessito do Teu amor, que necessito do Teu perdão, e eu confesso, e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então, Deus, eu quero me comprometer de andar nos Teus caminhos e ser dirigido pelo vento do Teu Espírito e fazer aquilo que lhe agrada e não fazer aquilo que te desonra. Obrigado pela Tua misericórdia, e que abundantemente, gloriosamente, majestosamente, o vento do Teu Espírito sopre sobre mim, e que esta paz que excede todo entendimento se manifeste no meu coração. Deus, nós abençoamos todos que fizeram esta oração e louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus que veio para redimir e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem pode glorificar o nome de Deus aplaudindo ao Senhor? Abraça a pessoa que está do seu lado aí, que fez essa oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé. Quem pode participar da Santa Ceia? Todo crente que está em comunhão com Deus, todo aquele que foi batizado. Pastor, eu estava em pecado, mas eu me arrependi. Eu posso participar? Você deve, queridos, porque Deus é um Deus gracioso. Fazemos isso com reverência, mas com muita alegria, relembrando e rememorando o que Jesus Cristo fez. Antes de ser traído, Ele entregou, queridos, o pão, entregou o cálice, e este pão representa o seu corpo, o cálice, o seu sangue. Este, através da sua morte vicária, substitutiva, você está aqui, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome de Deus. Fique de pé, você que vai participar. Nós vamos entregar aos diáconos, presbíteros aqui, os elementos da ceia, bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande alegria, meus amados, participe deste momento santo, solene, gracioso. Jesus Cristo vive, Ele reina. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria chamar o pastor Marcelo aqui, por gentileza. Pastor, nós vamos fazer uma oração agradecendo a este Deus vivo, santo, majestoso, que foi levantado na cruz como um homem maldito, apesar de ser bendito. Ele se fez maldito, melhor dizendo, para nos dar vida e redenção. Louvado seja o nome do Senhor, grande seja o nome de Deus. O Senhor, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele distribuiu o pão, repartiu o pão, porque o que Deus recebe, Ele reparte.
esta ideia da Santa Ceia é uma ideia tão profunda de nós repartirmos aquilo que recebemos, e nós repartimos de graça porque recebemos de graça. Em seguida ele tomou o cálice, ele chamou desse cálice da nova aliança, que é aspergido, derramado para a remissão dos nossos pecados, de muitos de nós. Então foi através da sua morte, foi através do seu sacrifício que nós temos vida, e nós só podemos exaltar e glorificar o nome de Deus para todos sempre, nessa certeza que o Senhor se aliançou conosco, e nós então temos vida eterna. Alguém foi omitido em um dos elementos? Pastor Marcelo. Bendito é o teu nome, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória, e nossas vidas pertencem ao Senhor, porque um dia ouvimos a voz do Espírito, olhamos para Jesus, mergulhamos nas águas do Espírito Santo. O Senhor selou o nosso coração, redimiu a nossa vida, e nos trouxe grande salvação e perdão dos nossos pecados. O sangue derramado não foi em vão. Até hoje nós rememoramos, Deus, aquele santo sacrifício que pagou o escrito de dívida que era contrário a nós, e que aqui estamos de coração quebrantado, espírito compungido, com gratidão ao Senhor por tão grande salvação. Obrigado, ó Pai, obrigado, ó Filho, obrigado, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado por este momento belo, onde nós, ó Deus, fazemos coro com os anjos, ó Deus, louvando ao Senhor e declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o pão da vida, é o cálice da redenção. Glória a Deus. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado por ter nos atraído até o Senhor. Bendito é o teu nome, ó Pai. Receba a nossa gratidão e o nosso coração quebrantado diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graciosamente, Jesus disse: este é o meu corpo, que é entregue a cada um de nós. Tomai e comei. Poderosamente Ele vaticinou: este é o cálice da nova redenção, que é aspergido para a remissão dos nossos pecados. Tomai e bebei. Outrora nós não éramos povo de Deus, outrora nós não tínhamos alcançado a misericórdia do Senhor, mas hoje em Cristo nós somos povo de Deus e recebemos a misericórdia do Senhor. Que a luz do nosso Senhor resplandeça sobre a sua vida, que jamais falte este óleo fresco, a redenção em Cristo e o poder do Espírito Santo recaia e repouse sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.